Seja bem-vindo à AFA-GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe aqui da AFA-GO Papers, e hoje eu vim conversar contigo sobre uma polêmica, na verdade, uma polêmica, algumas certezas e algumas incertezas que ainda pairam, né? Aí o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento, né, das infecções por clamídia e gonococo. Esses dois agentes microbiológicos, né, eles são tão frequentes, tão comuns a gente ver no nosso dia a dia, dentro da nossa especialidade. A gente sabe que eles podem causar aí um número muito grande, né, de infecções e muitas vezes a gente ainda tem dificuldade, né, de como é que a gente vai rastrear, como é que a gente vai tratar, principalmente, assim, aquela paciente que chega com um exame positivo e ela é assintomática, aí dependendo do exame, né, que foi solicitado, às vezes a gente pega o caso no meio do caminho, né? E a gente sempre fica na dúvida, né? Se realmente a gente deve tratar ou não. Então, o objetivo é a gente fazer um bate-papo super direto, né? Bem falando sobre as indicações atuais de rastreamento, o que a gente tem de exames, quais são os melhores exames e como é que a gente vai abordar, então, essas infecções. Primeira coisa, então, que a gente vai conversar é em relação a rastreamento. Existe indicação de fazer rastreamento em mulheres assintomáticas para clamídia e para gonococo? A paciente chega, né, no nosso consultório e diz assim: doutora, eu queria fazer aí exames de ISTs. Elas falam muito isso, né? E aí a gente já sabe, né, que tem que pedir HIV, a gente sabe que tem que pedir sífilis, hepatite B, hepatite C, mas aí quando chega a clamídia e gonococo, a gente fica e aí, né? Será que eu devo solicitar? Será que eu não devo solicitar? Como que eu solicito? Então, gente, olha só, a última diretriz do Ministério da Saúde, que foi publicada em 2022, que é uma diretriz que está muito bem escrita. É uma diretriz que eles têm que analisar não só o impacto da clamídia e do gonococo, mas eles também precisam avaliar, do ponto de vista de saúde populacional, como que a gente deve abordar e qual que é o melhor método, né, para a gente abordar. Então, o que essa diretriz oficial, essa diretriz brasileira oficial traz para a gente como recomendação? Que todas as gestantes com menos de 30 anos, elas devem rastrear clamídia e gonococo. É uma informação nova, né? Uma informação que a gente às vezes ficava, né, na dúvida, né, se a gente deveria solicitar ou não. Então, o Ministério da Saúde trouxe essa recomendação, que se chegar uma gestante lá no seu pré-natal, ela tem menos de 30 anos de idade, você sim deve rastrear clamídia e deve rastrear gonococo. Outro grupo populacional que se recomenda que seja rastreado. Aquela pessoa que você fez um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível. Digamos que ela chegou lá no seu ambulatório, no seu consultório ou no posto de saúde que você está atendendo e você fez um diagnóstico de sífilis, né? Você recém fez um diagnóstico de sífilis. Ou você fez um diagnóstico de cancro mole, né? Ou uma tricomoníase, qualquer tipo de infecção que seja sexualmente transmissível, a gente precisa sim fazer o rastreio de clamídia e de gonococo. Então, gestantes com menos de 30 anos, pessoas que fizeram um diagnóstico de IST, se recomenda sim fazer rastreamento de clamídia e de gonococo. O outro grupo populacional são aquelas pessoas que fizeram um diagnóstico de HIV. No momento que você fez um diagnóstico de HIV, deu o diagnóstico de HIV para aquela paciente, você deve também rastrear, no momento, né, desse diagnóstico, você já vai rastrear clamídia e gonococo. É um grupo populacional que tem indicação de rastrear. Então, gestante com menos de 30, pessoas com diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível e pessoas com diagnóstico de HIV. Tudo no momento do diagnóstico, né? No momento que eu fiz o diagnóstico, eu já vou rastrear clamídia e gonococo. O outro grupo populacional que o Ministério da Saúde recomenda que faça rastreamento de clamídia e de gonococo é aquela pessoa que tem indicação de usar profilaxia pré-exposição
para HIV, a famosa PrEP, né? Então, se você tem lá uma população que precisa, né? Digamos que é uma paciente que ela está constantemente aí exposta ao risco, porque essa paciente ela tem relação aí com uma pessoa sabidamente positiva para o vírus HIV, e essa paciente ela está em uso, né, de profilaxia pré-exposição, ela precisa usar profilaxia pré-exposição. Então, essas pessoas, né, essa população que tem indicação de profilaxia pré-exposição, que está em uso de PrEP, o Ministério da Saúde recomenda, olha só, que seja rastreado clamídia e gonococo semestralmente. Então, diferente de quem teve um diagnóstico recente, né, de uma IST, que é só no momento do diagnóstico, ou um diagnóstico recente de HIV, que é só no momento do diagnóstico. Se a pessoa está em uso de PrEP, ela tem indicação de rastrear semestralmente clamídia e gonococo. E o outro grupo populacional é pessoas que têm indicação de profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa tem indicação de fazer profilaxia pós-exposição, né, seja por uma violência sexual, seja porque acabou se expondo ao risco, né, exceto aqueles casos de acidente de trabalho, né, acidente com material biológico. Então, se a pessoa tem indicação de usar profilaxia pós-exposição, também o Ministério recomenda que seja feito o exame, né, para rastrear clamídia e gonococo. Isso é super importante, porque se a gente for pensar assim do ponto de vista populacional, né, muita gente olha para essas recomendações, né, na verdade eu fiz um resumo da tabela, né, que está na diretriz brasileira oficial, que foi publicada pelo Ministério da Saúde, mas muita gente olha para isso e pensa assim, mas eu acho que tem outras pacientes que também são pacientes de risco, né? E realmente existe, né? A gente sabe que tem muitas pacientes que não se encaixam em nenhum desses critérios, mas é uma paciente jovem, né? Que está tendo múltiplas parcerias, uso irregular de camisinha. Aí vai muito do nosso julgamento clínico. É aquilo que eu sempre digo, nós médicos. Nós, não só médicos, né? Todos nós profissionais da saúde, a gente tem que ter aquele julgamento clínico, né? Para saber quais são as pessoas que vão se beneficiar de fazer o rastreamento também. Elas vão estar fora desses grupos, mas assim, a gente pode flexibilizar, né? Vai muito do nosso julgamento clínico, isso. A gente pode flexibilizar. Se eu tenho lá uma paciente super jovem, né? Que está super exposta porque ela tem relação com múltiplas parcerias, uso super irregular de preservativo, ela te conta isso na consulta, né? Que às vezes usa, às vezes não usa. Talvez essa paciente seja uma que a gente possa também rastrear. Não está na diretriz, né? Não é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde, mas a gente pode, né, no bom senso, incluir essa paciente também. Então, as que estão oficialmente, né, na diretriz são as gestantes com menos de 30 anos de idade, aquelas pacientes, né, que tiveram diagnóstico recente de uma infecção sexualmente transmissível, então por ocasião do diagnóstico de uma IST, você rastreia também clamídia e gonococo. Pessoas com diagnóstico recente de HIV também, você rastreia, né, clamídia e gonococo. E as pessoas com indicação de PrEP, profilaxia pré-exposição, vai rastrear semestralmente clamídia e gonococo. E pessoas que tiveram, né, uma exposição e tem indicação de fazer profilaxia pós-exposição, a gente também vai fazer aí o rastreamento. Mas podemos flexibilizar conforme for o relato de cada paciente. Acho que a beleza, né, da gente poder ser profissional da saúde e poder ter um entendimento para, às vezes, flexibilizar cenário a cenário, caso a caso, ela deve ser usada, né? Então, esse nosso bom senso, esse nosso juízo crítico e julgamento clínico, ele precisa ser usado, né, para a gente poder beneficiar aí a nossa população. Um ponto super importante é assim, ó, quais são os exames que existem para rastrear clamídia e gonococo e como que eles devem ser usados, né? De que forma que eles devem ser usados. Isso causa uma grande confusão no dia a dia, muita gente se atrapalha, né? Às vezes pede o exame errado, às vezes, eu vejo muito pessoal pedir IgM e IgG para clamídia, então vou solicitar esses exames, né? Quais são os exames diagnósticos para a gente rastrear clamídia e gonococo?
Super importante isso, tá? A gente tem vários exames que podem ser usados. A gente tem desde os exames culturais, por exemplo, dá pra gente pedir cultura, né? Pra clamídia, dá pra pedir cultura pra gonococo. Tem aqueles exames mais simples, né? Que é a coloração de Gram. Dá pra gente usar, né? Se quiser fazer imunofluorescência, tem imunofluorescência também, né? Então a imunofluorescência indireta pra clamídia é a IgM e a IgG, que o pessoal solicita, pede bastante, né? IgM, IgG para clamídia. Tem todos esses exames, mas tem o melhor. Então, não esquece disso que eu vou te dizer agora. Isso aqui é importantíssimo para a vida e foi endossado na última diretriz do Ministério da Saúde, que é a de 2022. O melhor exame para rastreio de clamídia e de gonococo é biologia molecular. Então, assim, sempre que você for pedir um exame para clamídia e para gonococo, e se você quer pedir um exame que realmente vai te ajudar, né, é biologia molecular. Não é IgM, IgG, né? Não tem por que a gente ficar fazendo cultura. Aliás, cultura para clamídia a gente brinca, né, que é quase uma lenda, né, porque às vezes demora e às vezes vem muito falso negativo. A clamídia, ela apesar dela ser uma bactéria, ela tem comportamento de vírus, né, ela fica dentro da célula, ela tem comportamento de ser um agente intracelular. Então, é super difícil de fazer cultura para clamídia. O melhor exame, gente, é biologia molecular. Tá, mas aí então, biologia molecular é PCR, né? Sim, PCR. PCR é um teste que é feito e o local que você vai indicar a coleta, né? Estamos falando de mulheres, né? Mulheres sexualmente ativas. O local que a gente vai indicar a coleta é canal cervical. Então, grava bem isso. Você vai fazer a coleta, né? Vai pedir a coleta, o PCR, teste de biologia molecular, para a gente conseguir detectar, então, código genético, DNA, né, desses agentes microbiológicos diretamente do canal endocervical. Então, você solicita ali no pedido do exame PCR do canal endocervical para a clamídia, PCR do canal endocervical para a Neisseria gonorreia. É isso. Esses, então, são os exames que têm que ser solicitados. Por que eles são considerados os melhores exames? Porque a gente está indo diretamente do local onde esses dois agentes gostam de ficar. Tanto a clamídia quanto o gonococo, eles gostam de ficar ali dentro, né, do canal endocervical. Nas pacientes assintomáticas, eles acabam ficando ali dentro, né, e muitas vezes eles já estão começando a provocar estragos, que a gente sabe que podem acontecer no futuro, obstrução tubária, pode gerar várias outras sequelas para essa paciente ao longo da vida, e é ali que eles habitam, é ali que eles ficam, né. Então, muitas mulheres abrigam a clamídia e o gonococo de uma forma assintomática, é dali que a gente precisa coletar. Então, pede o PCR do canal endocervical. Ô, Jader, isso é feito em laboratório? É feito em laboratório, né? A gente tem laboratórios que coletam, que tem profissionais treinados para fazer esse tipo de coleta. Se não tiver, digamos que, eu tô numa região do Brasil aqui que não tem, Jader, isso não tem aqui, é impossível, né? Eu não vou conseguir profissional treinado para fazer esse tipo de coleta. Então, você mesmo pode coletar, né? Pede o material pro laboratório, o material vai ser entregue para você, e você, quando tá examinando a paciente ali no seu posto de saúde, né? Você ali passa o espéculo e coleta de dentro do canal, né? Então, só pega o material e você mesmo faz a coleta e manda para o laboratório analisar. Então, esse é o melhor teste, definitivamente vai ser o melhor teste. Ele pode ter falso negativo? Pode, né? Pode ter falso negativo. Tem algumas pacientes que têm clamídia e têm gonococo e o teste vai te dar negativo. Existe falso negativo. Mas não tem falso positivo. Aí é que tá a grande forma desse teste ser diferenciado, né? Claro que assim, a gente nunca pode dizer nunca em medicina, né? Medicina nunca é 100% nem zero, né? Pode eventualmente acontecer, né? Claro que sempre pode, né? Mas assim, se der um teste positivo, um PCR positivo para clamídia ou para gonococo, é porque o bicho tá ali, né? É porque tem bicho ali. Ele tá ali e ele não morreu. Então, o grande objetivo é você ter um teste
Negativo, porque se ele tá negativo, né? Bom, eu fiz o rastreamento, tá negativo. Se ele der positivo e a paciente tá absolutamente assintomática, você vai tratar. É porque foi detectado, né, que a clamídia e o gonococo, um dos dois tá ali, né? E a gente precisa fazer o tratamento. Então, não esquece. Ficar pedindo IgM e IgG para clamídia vai mais te confundir do que te ajudar. Se você pegar o caso andando, que é muito comum isso, né? Às vezes, eu mesmo já peguei várias vezes o caso andando, né? A paciente chega, olha, Jadre, eu já tomei várias vezes aqui doxiciclina, já tomei azitromicina e nada resolve, né? Eu continuo com essa IgG sempre positiva, né? E alta, às vezes gera estragos na vida, né, dessa paciente. Às vezes as pacientes terminam relacionamentos de anos por causa desse exame que o pessoal insiste em pedir, né, IgM, IgG, e aí a IgG vai dar positiva sempre, aí parece que às vezes sobe, aí a pessoa não sabe interpretar, esquece, né, deixa esse exame na história. O que você vai dizer? Primeiro, você vai tranquilizar a sua paciente, vai dizer que a gente vai fazer o exame que tem a maior acurácia. E aí você pede o PCR do canal endocervical. Pediu esse exame, deu negativo, chega, acabou, né? Chega dessa peregrinação por diversos médicos, né? Desses múltiplos tratamentos com antibiótico, de uma forma que às vezes acaba até sendo, né? Pô, coitada da paciente ter que estar usando milhões de vezes aí a azitromicina, né? Aí parceria também. Calma, né? Pede o exame que tem a maior acurácia. Vai pedir biologia molecular. Se o teste deu positivo, você vai tratar. Se o teste deu negativo, acabou. Deixa de estressar a paciente. Fechado? Quais as infecções que podem ser causadas pela clamídia e pelo gonococo? Agora vamos falar de clínica, né? A gente sabe que a maioria das mulheres, né? O gonococo, gente, 60% a 80% das mulheres que têm o gonococo, elas vão ser assintomáticas. Então, assim, como a maioria delas é assintomática, elas não vão ter queixa nenhuma, não vão ter clínica nenhuma. Mas aquelas pacientes que têm doenças clínicas, né, condições clínicas causadas pela clamídia e pelo gonococo, o que elas vão apresentar? Vamos começar pelo gonococo. O gonococo, ele pode provocar cervicite purulenta. Geralmente o gonococo ele produz muito pus, né? Ele dá aquele aspecto clínico, né, daquele colo que é friável, que é sangrante e que tem pus. Pus é aquela secreção tipo leite condensado, né, saindo de dentro do colo. Então, pode dar cervicite purulenta. Essa cervicite pode evoluir para uma inflamação da cavidade uterina e das tubas e do peritônio, causando o quadro de doença inflamatória pélvica. Muitas vezes pode evoluir para um abscesso tubovariano. Então, o gonococo pode provocar cervicite, pode provocar DIP, doença inflamatória pélvica, com formação, inclusive, de abscessos tubovarianos. Essa é uma das manifestações clínicas do gonococo, mas ele também pode dar uretrite, né? Aquela uretrite que classicamente a gente vê nos livros de medicina, né, no homem que faz a ordenha do pênis e sai aquela secreção purulenta, na mulher também pode dar uretrite, né, pelo gonococo. É outra forma clínica de apresentação do gonococo. E ele também pode provocar aquela conjuntivite neonatal, né, que a gente sabe que isso pode acontecer, então aquela conjuntivite no recém-nascido é uma outra coisa que o gonococo pode provocar, assim como ele também pode provocar os abscessos das glândulas de Bartholin e de Skene. Então, quando a paciente tem ali uma glândula de Bartholin que formou uma loja de pus, né, que formou um abscesso, o gonococo, na verdade, ele pode ser um dos responsáveis, né, pela bartolinite, pela formação de inflamação e de abscesso da glândula de Bartholin. Assim como das glândulas de Skene, né, que são aquelas glândulas que se abrem ali bem perto do meato uretral e que às vezes vão dar esquenite, né? Quando tem ali a obstrução, pode provocar esquenite. Também pode ser uma manifestação clínica da infecção gonocócica. Já a clamídia tem N quadros, né? A clamídia, ela pode provocar aí desde a cervicite, a mesma cervicite que o gonococo provoca, a clamídia também pode provocar. Às vezes, ela não provoca tanto pus, assim, não é tão exuberante quanto o gonococo, mas ela pode provocar, né, uma cervicite bem purulenta.
pode subir, pode provocar doença inflamatória pélvica, com formação de abscessos tubovarianos. Então, a clamídia, ela pode provocar esse quadro clínico. Mas tem que lembrar que a clamídia também pode dar várias outras condições clínicas, como, por exemplo, o linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo é uma IST que costuma formar, né, ela dá uma pápula vulvar, às vezes, que passa bem desapercebida pela paciente, né, e ela acaba indo para o sistema linfático e dá aqueles linfonodos, aquelas linfadenomegalias grandes na região inguinal, e ela costuma supurar por múltiplos orifícios. A gente chama isso de bico de regador, né, ou ainda, na prática, as pacientes nos dizem que é tipo um chuveirinho, e é mais ou menos isso mesmo, né, ela acaba fazendo microfistulizações, assim, em múltiplos orifícios e fica tipo um chuveirinho, assim, tipo um bico de regador mesmo. Então, o linfogranuloma é causado pela clamídia, né? A gente sabe que ela pode provocar, então, não só os quadros de cervicite, de doença inflamatória pélvica, mas também linfogranuloma venéreo. Clamídia, gente, ela também pode provocar um quadro que a gente chama de síndrome uretral. O que é essa síndrome uretral? Ela, quando tem infecção uretral por clamídia, né, o gonococo, ele dá uretrite, a uretrite gonocócica. A clamídia, ela pode provocar ali a inflamação da uretra, e aí a gente vai ter uma paciente que tem queixa muito similar à queixa de infecção urinária. Ela se queixa de disúria, né, de polaciúria, aí a gente pensa, deve ser uma Escherichia coli, né, que tá causando isso. E aí a gente trata, não resolve. Aí a gente, peraí, vou pedir exame de urina então para essa paciente. Aí você pede o exame de urina e vem uma leucocitúria, ou seja, ela tem leucócitos ali na urina, só que a cultura vem negativa, né? A gente pensa, tava esperando encontrar aí uma E. coli, ou até uma Klebsiella, ou outro agente, né? E veio nada. Mas como assim? Mas tem leucocitúria. Se tem leucocitúria, a gente chama isso de piúria estéril, né? A paciente tem leucocitúria, tem sintomas e a cultura dá negativa. Por que dá negativa, gente? Porque clamídia é difícil, né? Ela é super difícil de pegar. Exame cultural para clamídia, olha, é difícil. Então, quando você tem uma paciente com sintomas e que tem piúria estéril, você recebe aquele exame, né? Tem um monte de leucócito, mas a cultura tá sempre negativa, é uma... Não vou usar o termo que me veio na cabeça aqui, né? Mas ela é uma desgraçada, né? A clamídia, ela tá ali, né? Ela tá ali. Ela tá causando esse quadro de síndrome uretral e a gente vai tratar, né? Mas eu posso tratar assim empiricamente? Pode, claro que pode. Trata porque ela tá ali. Então vamos tratar essa clamídia porque certamente é ela que tá causando esses sintomas. Então pode dar também, né? Aí sintomas uretrais, assim como doença inflamatória pélvica, cervicite, assim como linfogranuloma, né? E tem que lembrar, né, que a clamídia ela também pode dar uma condição reumatológica que é a síndrome de Reiter, né? A clamídia ela pode provocar a síndrome de Reiter, que tem uma tríade, né? Artrite, uretrite, conjuntivite. Ela pode estar sim aí envolvida, né, na síndrome de Reiter. Então, clamídia é uma bactéria, né, que pode provocar várias síndromes clínicas e a gente precisa sempre suspeitar dela e fazer o tratamento. Frente a qualquer suspeita clínica, né, a gente precisa fazer o tratamento. Qual é o tratamento indicado para as infecções por clamídia e por gonococo? Isso é um ponto super importante, porque eu vejo também na prática muita gente se atrapalhar, né? Às vezes achar que, não, eu vou dar aqui uma azitromicina e tá resolvido o problema da paciente, né? Dose única. O pessoal adora prescrever azitromicina e realmente é bom, né? É um belo antibiótico, mas assim, cuidado. A gente precisa sim usar o antibiótico, a gente pode prescrever azitromicina, podemos, dependendo do quadro clínico que a paciente tem, certo? Então presta atenção, olha só, se você tiver uma paciente lá assintomática, totalmente assintomática, e
eu rastreei porque essa paciente teve um diagnóstico de tricomoníase, por exemplo, né? Fez um diagnóstico de uma IST, eu rastreei clamídia e gonococo e deu positivo para o gonococo o PCR da secreção endocervical. Tá bom, beleza. Deu positivo para gonococo, eu vou tratar. Como é que se trata infecção gonocócica? Infecção gonocócica é uma dose única de ceftriaxona 500mg intramuscular. Então eu prescrevo, né, ceftriaxona 500mg IM, só que o gonococo, ele aprendeu a ser bandido também, né? Ele aprendeu a adquirir resistência. Então, nos últimos anos, a gente tem algumas cepas de gonococo, de Neisseria gonorrhoeae, que ficaram resistentes a ceftriaxona. Não que ficaram resistentes, mas que eles não liquidam completamente, né? Só com ceftriaxona. Então, se recomenda que você associe a azitromicina também. Então, assim, gonococo, infecções gonocócicas vão ser ceftriaxona, 500mg intramuscular, mais a azitromicina, 1 grama. Comprimido é de 500, né? Então, você prescreve 500mg, 2 comprimidos para dar 1 grama, né? Em dose única. É isso. É assim que se trata gonorreia, infecção gonocócica. Tá, Jader, mas e se deu clamídia? Aí, gente, se deu clamídia numa paciente assintomática, o rastreamento deu positivo, aí eu vou tratar clamídia com a azitromicina. A azitromicina 1 grama via oral, dose única, resolve. Sim, com certeza resolve. Assim como se ela tem só cervicite, não DIP, não tô falando de DIP, tô falando de cervicite. Se eu tenho só uma cervicite sem evolução para um quadro de DIP, também a azitromicina 1 grama via oral em dose única também resolve. Sabe qual é o problema? O problema é quando você já tem DIP. Quando a gente tem aí um quadro de doença inflamatória pélvica. Aí é que tá uma grande polêmica do dia a dia, né? Que eu vejo que às vezes o pessoal pode fazer um tratamento errôneo. Todos os estudos, né, que eles tentaram usar a azitromicina em dose única para tratar uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, eles mostraram que não foi suficiente. Porque olha só, a clamídia, se ela tá só no colo, só provocando cervicite, uma dose única de ácitro, ok, resolve. Mas quando já subiu, gente, a infecção já progrediu, eu já tenho um quadro mais de uma infecção maior, né? Já tem endometrite, já tem salpingite, tem ali inflamação, né? Já tem oforite, inflamação também da superfície peritoneal, eu já tenho uma infecção maior. Nesses casos, 1 grama só de azitromicina, a clamídia vai dar risada. Vai dar risada. Ela vai dizer, ó, escolhe o dedo aqui, ó. Escolheu esse aqui, ela vai dar risada. Porque, eu sei, a gente brinca, mas é isso aí. A clamídia dá risada de dose única de azitromicina quando já tem DIP. Quando já tem DIP, tem que ser doxiciclina. E tem que ser doxiciclina por 14 dias. Nossa, é ruim? Sim, é ruim. É ruim. As pacientes não gostam de tomar doxiciclina. Pode dar, né? É um comprimido grande, é ruim de tomar, mas é o que vai resolver, gente. Precisa ser doxiciclina. Se já tem DIP, você tem que dar aquela dose única de ceftriaxona, 500mg intramuscular, mas tem que dar doxiciclina, 100mg via oral, de 12 em 12 horas, por 14 dias. Tem que ser 2 semanas de tratamento. Caramba, tudo isso precisa usar sim por 2 semanas. E digo mais, como tem anaeróbio também envolvido na gênese da DIP, né? A própria Gardnerella, ela pode acabar causando doença inflamatória pélvica ou outros anaeróbios, tem que também associar o metro. Então, você associa o metronidazol, o comprimido, né, que a gente tem é o de 250mg, então você dá 2, porque a dose é 500mg via oral, de 12 em 12 horas, também por 14 dias. Então, é chumbo grosso, não adianta, a gente vai ter que usar antibiótico terapia, né, pensando em pegar gonococo, clamídia e anaeróbio quando já tem quadro de doença inflamatória pélvica. Não adianta, grava isso para a sua vida, não adianta você dar a azitromicina via oral, 1 grama via oral em dose única, quando já tem DIP. Se é só uma cervicite, adianta. Ou se é uma paciente assintomática, né, que eu rastreei e deu positivo, aí sim, aí adianta. Agora, se você já tem um quadro de DIP, não vai adiantar.
tem que ser doxiciclina. Assim como se for uma paciente que tem linfogranuloma, né? Linfogranuloma eu já tenho infecção por clamídia lá nos linfáticos, né? Já tá fazendo ali um quadro exuberante, né? No sistema linfático. Também doxiciclina 14 dias. Você vai dar 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 14 dias. Puxa vida, então quer dizer que é o melhor tratamento? É o melhor tratamento quando você já tem um quadro infeccioso maior pela clamídia. Quando que a azitro em dose única vai ajudar? Quando é uma pessoa assintomática, que eu rastreei e deu positivo, ou quando ela tem só cervicite sem ter evoluído para DIP, para doença inflamatória pélvica. Claro que outros cenários também, como por exemplo assim, uma paciente que eu diagnostiquei uma infecção por clamídia, né, e eu preciso tratar parceria sexual, né, bom, aí também a parceria vai receber a azitromicina em dose única, porque se eu tenho uma parceria assintomática, beleza, 1 grama de azitromicina via oral em dose única resolve. Mas, se você tem uma paciente, uma parceria que está sintomática, né, digamos que eu tenho um parceiro aí que tem uma orquiepididimite, que tem já um quadro de prostatite, bom, muda de figura, né? Só a azitromicina via oral 1 grama em dose única também não vai adiantar, né? Ou se eu tenho uma parceira feminina, né, que tem aí um quadro de doença inflamatória pélvica também, não adianta só 1 grama de azitromicina, né? Aí eu vou precisar usar a doxiciclina, certo? É esse tipo, né, de raciocínio clínico que a gente precisa ter quando a gente está abordando paciente com essas infecções. Tem que ver o tipo de quadro clínico, né, a evolução do quadro clínico, e aí a gente decide o tipo de antibiótico. Se o seu teste, se o seu PCR deu positivo para clamídia numa paciente absolutamente assintomática, aí sim você está autorizado a usar 1 grama só de azitromicina que está resolvido o problema. Última coisa que eu queria falar para você é em relação a sequelas. Quais são as possíveis complicações, as possíveis sequelas, né, de uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, né, ou gonococo. Na verdade, por que a gente fala clamídia e gonococo? Porque eles são assim, ó, eles andam de mãos dadas, né, gente? Eles são muito parceiros os dois. Então, assim, eles estão sempre juntos, os dois, a clamídia e o gonococo. Não tem por que, né, a gente tratar uma pessoa só para clamídia ou só para gonococo. A gente sempre acaba prescrevendo o tratamento para os dois, principalmente quando tem uma cervicite, né? Porque os dois estão juntos, né? Eles andam de mãos dadas. Então, quais são as sequelas que eles podem causar? Se eu tenho, então, uma infecção gonocócica ou uma infecção por clamídia não tratada, isso pode evoluir para uma DIP, para uma doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória pélvica, ela pode provocar uma salpingite, pode causar dor pélvica crônica, então pode ser uma causa, né, de dor pélvica crônica que essa paciente vai ter para o resto da vida. E muitas vezes essas pacientes, elas padecem, né? Elas consultam com um monte de gente e já é o 5º, 6º médico que ela tá consultando, né? E ela tem dor e aí, é normal, é assim mesmo, né? Ou às vezes confunde, deve ser uma endometriose. Gente, não, pode ser, claro que pode ser endometriose, pode ser N causas, mas assim, sempre tem que pensar em um processo infeccioso. Sabe o que a clamídia e o gonococo podem provocar? Às vezes eles geram a formação de líquido, né? De uma coleção líquida na tuba. A gente chama isso de hidrossalpinge. Hidrossalpinge é uma das grandes causas de infertilidade feminina. Então, se a paciente teve uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, às vezes gera um processo ali na tuba que acumula líquido, né? Por sequela de clamídia e gonococo, e a gente chama isso de hidrossalpinge. Isso é um problemão, porque a hidrossalpinge, ela acaba dilatando a tuba. Parece que a tuba fica, o formato, né, parece de uma salsicha, assim, porque ela fica dilatada, cheia de líquido, e esse líquido é por processo inflamatório crônico, e isso gera uma infertilidade por fator tubário. Inclusive, é importante lembrar que a hidrossalpinge, ela precisa, né, quando a gente tem diagnóstico de uma paciente com infertilidade por hidrossalpinge, é importante sempre lembrar que não adianta a gente, trata então com antibiótico e ver o que vai acontecer. Não, quando tem hidrossalpinge e a paciente tem infertilidade, o ideal, né, a propedêutica correta é a gente fazer salpingectomia, tirar as tubas da paciente e indicar um processo
processo de reprodução assistida, uma fertilização in vitro ou ainda uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Por quê? Né? Porque quando a gente tem hidrosalpinge, tem tanto processo inflamatório aí, recruta tantas células inflamatórias, marcadores inflamatórios, que cria um ambiente no trato reprodutivo hostil, né, à ocorrência de uma gestação. Então, mesmo que você faça uma FIV, uma fertilização in vitro, né? E aí você coloca os embriões lá dentro do útero da paciente, se ela tá com uma hidrosalpinge, aquilo vai gerar um processo inflamatório, né, no trato reprodutivo, e isso vai piorar as taxas de sucesso. Isso vai impactar nas taxas de sucesso da fertilização in vitro. Ela responde muito mais, as taxas de implantação desses embriões são muito maiores quando você faz salpingectomia. Então, hidrosalpinge, infelizmente, a gente tem que tirar as tubas dessa paciente, dá um pouco de medo, né, porque parece um contrassenso, né, não, mas se ela tá infértil, tá consultando por infertilidade, eu vou justamente sacar fora as tubas dessa paciente? Sim, você vai fazer salpingectomia porque isso melhora as taxas de sucesso da reprodução. Ela vai ter que ir para reprodução assistida de qualquer forma, se ela tem hidrosalpinge. Se você tira as tubas, você melhora muito as taxas de sucesso da reprodução assistida. Então, super importante lembrar disso. Outras sequelas, né, outras complicações possíveis de uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, existe uma condição que são aderências ali no fígado da paciente, na cápsula de Gleason do fígado, que forma como se fosse cordas de violino, né, na cápsula de Gleason. A gente chama isso de perihepatite, ou ainda chamada síndrome de Fitzhugh-Curtis. A síndrome de Fitzhugh-Curtis é uma perihepatite, né? Fica como se fosse várias aderências em cordas de violino ali na cápsula de Gleason. Isso vai ser diagnosticado, né, por videolaparoscopia e às vezes as pacientes elas acabam tendo uma dor crônica ali na região do hipocôndrio. Então as pacientes se queixam, né? Poxa, tem uma dor crônica no hipocôndrio direito. Tem que lembrar que um dos possíveis diagnósticos é a síndrome de Fitzhugh-Curtis. O diagnóstico definitivo vai ser por laparoscopia, né? E por sequela, é clamídia, é gonococo, principalmente a clamídia, né, pode dar a síndrome de Fitzhugh-Curtis. Então é uma possível sequela, uma possível complicação. E outra possível complicação, né, que a gente tem que sempre lembrar quando a paciente teve, né, uma clamídia e um gonococo, é que às vezes causa semi-obstruções tubárias e essa não obstrui completamente a tuba e a paciente consegue engravidar. De fato, o espermatozoide consegue chegar para fecundar o óvulo. Só que quando ele está migrando, né, ali o ovo, né, o produto da concepção, ele está migrando, na verdade, embriologicamente falando, seria uma mórula. Quando a mórula está migrando, ela não consegue passar porque está cheio de semi-obstruções e ela acaba se implantando na tuba. Então, a clamídia e o gonococo não tratados também podem ser uma causa, né, de uma gravidez ectópica, né, de uma gravidez fora do seu local habitual, que é a cavidade uterina. Então, o embrião ele acaba não conseguindo passar, a mórula não consegue passar, não consegue chegar por essas semi-obstruções e acaba se implantando na tuba, que a gente sabe que é uma gestação inviável. Por isso, colegas, não esqueçam de sempre suspeitar, né, desses dois agentes aí microbiológicos. Clamídia e gonococo tem muito no Brasil. A gente, infelizmente, tem muita clamídia, muito gonococo aí circulando e a gente que é profissional da saúde tem que lembrar deles, tem que lembrar que a gente precisa tratar, precisa rastrear nos grupos populacionais que foram falados. Precisamos lembrar, né, que eles causam sequelas e a nossa população merece, né, que eles sejam tratados. E sempre convocar as parcerias sexuais, porque o objetivo é a gente interromper as cadeias de transmissão. Não esqueçam do exame que é o melhor a ser pedido, vai ser sempre a biologia molecular e o local para você pedir nas mulheres, então definitivamente é o canal cervical. E sempre que você tiver suspeita, né, às vezes, eu não tenho, tô num lugar que já, Adri, é super difícil, não tem como pedir, tem pouco recurso, condições financeiras muito adversas. Bom, se não tem como, você trata, né? Se não tem como você pedir o exame, não tem como rastrear, você tá suspeitando que é isso, trata, né? Vai fazer o tratamento conforme for o quadro que você identificou, mas trata porque é sempre melhor você tratar do que você deixar uma pessoa com suspeita e
para casa, que ela vai acabar só acelerando mais, né, as cadeias de transmissão. Então, nunca esquece disso. Continuem acompanhando, a gente vai estar sempre postando conteúdo novo, vai estar sempre trazendo informações novas por aqui. O nosso objetivo é difundir conhecimento científico, né, dentro das diretrizes oficiais, sempre com uma medicina baseada em evidências, né, nada de achômetros e achismos, é sempre medicina baseada em evidências. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então sigam sempre acompanhando o que a gente vai trazendo aí para vocês. Muito obrigado.